Pessoal, tudo bom? Eu vou gravar agora para vocês o exercício conforme combinado, como se modelar matematicamente os problemas do dia a dia. Eu peguei uma lista de exercícios na internet que eu repassei para vocês. Vários desses exercícios a gente já fez em sala de aula. Alguns eu vou refazer mais devagar para poder vocês entenderem melhor como é que ele foi elaborado, e vou fazer novos exercícios também para poder ajudar o entendimento de vocês, beleza? Vou pegar o exercício aqui de número 8, que fala sobre a produção de uma bebida energética, e aí a gente vai modelá-lo, e mais à frente, em um próximo vídeo, vou gravar como lançar isso no Solver, na ferramenta Solver, que pode estar tanto no Excel como no Calc do LibreOffice. E aí a gente vai aprender como é que isso é colocado lá. Mas primeiro vamos modelar matematicamente, vamos fazer uma modelagem de pesquisa operacional, que é o melhor caminho. Esse exercício diz o seguinte, que a empresa Have Fun S.A. produz uma bebida energética muito consumida pelos frequentadores de danceteria noturna. Dois dos componentes utilizados na preparação das bebidas são solução compradas de laboratórios terceirizados, a solução Red e a solução Blue, e que provém os principais ingredientes ativos do energético, extrato de guaraná e cafeína. A companhia quer saber quantas doses de 10 ml de cada solução deve incluir em cada lata de bebida, satisfazendo exigências padronizadas de 48 gramas de extrato de guaraná e 12 gramas de cafeína. Ao mesmo tempo, minimizar o custo de produção para acelerar o custo de produção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que ele quer, né? Então ele já começou a dizer o seguinte, que ele quer saber quantas doses, 10 ml de cada solução deve se incluir na lata de bebida. Se ele disse que quer saber quantas doses de cada solução, ele já disse anteriormente que ele tem duas soluções, de Red e de Blue. Essas soluções de Red e de Blue são, vamos dizer assim, é o que eu quero entender, é o que eu quero saber. Então, se eu tenho duas soluções, automaticamente eu vou ter duas incógnitas, que a gente aprendeu em pesquisa operacional, que são representadas por X. Então, eu vou ter, deixa eu só focar aqui, eu vou ter X1 e vou ter X2. Ah, professor, por que X1 e por que X2? É convencionado chamar essas incógnitas de X1 e X2. Eles poderiam ter qualquer número, qualquer nome, não faz diferença. Mas como a gente está trabalhando com pesquisa operacional, a gente vai usar o padrão adotado pelos autores. Poderia chamar de Y, de beta, de dose 1, D1 e D2, que é dose 1, dose 2. Mas como eu estou falando de várias variáveis e depois eu ainda vou ter outras, né? Vamos chamar essa de X1 e a X2. Então eu chamo a primeira solução, que é a solução Red, então a solução Red de X1, e a solução Black, deixa eu ver se é Black mesmo, não, é Blue, desculpa, solução Blue, eu chamo de X2, beleza? Então eu tenho X1 e X2. Se eu continuar lendo o meu probleminha aqui, eu vou ver que ele fala o seguinte, olha, para acelerar o batimento cardíaco, a norma padrão prevê ou prescreve que a quantidade de cafeína seja de, no máximo, 20 gramas por lata. Então, ele tem uma limitação da cafeína. Uma dose da solução Red constitui 8 gramas de extrato de guaraná e 1 grama de cafeína, enquanto uma dose de solução Blue constitui 6 gramas de extrato de guaraná e 2 gramas de cafeína. Uma dose de Red custa 6 centavos e uma dose de Blue custa 8 centavos. Então, olha só, ele quer saber como que ele vai montar essa estrutura com o mínimo custo possível, porque a solução Red tem um valor. Então, eu vou colocar aqui quanto custa essa solução Red. Essa solução Red, vou só deixar aqui para exemplificar. Então, a solução Red custa 6 centavos, correto? 6 centavos. E a solução Blue custa 8 centavos. Olha, eu tenho aqui a variável custo e eu dou de cada um das misturas.
Beleza. Se eu tenho o custo, então automaticamente, lendo o problema com calma, depois se você não entendeu, lê com calma em casa, você vai entender que na verdade ele quer saber quanto ele vai gastar para fazer um energético que atenda às especificações do cliente com o menor custo possível, porque nós sabemos que a gente tem que, dentro da pesquisa operacional, a gente tem que ter ou maximização ou minimização. Esse problema é um problema de minimização, porque ele deu o custo. Se ele me deu o custo, então eu tenho que fazer uma equação, modelar uma equação matemática de custo, e essa equação de custo, ela tem o foco de minimizar. Então eu tenho uma equação de custo de minimização. Como que eu vou minimizar essa questão? Olha, primeiro, se é uma equação de custo, né, eu tenho que saber qual que é o custo total. Qual vai ser o custo total de qualquer problema? Vai ser o valor que custa cada item multiplicado pela quantidade de itens. Então, já que eu chamei o head de x1, eu posso vir aqui e dizer que eu tenho a quantidade de x1 ou de head multiplicado pelo preço do head, que é de 6 centavos, certo? Mais, certo? A quantidade de x2 multiplicado por 0,08 é a equação que determina o meu custo. Se eu, por exemplo, chegar aqui e disser que eu fiz 10x1, 10 vezes 0,06 mais o quanto eu fizer de x2. Então, essa equação representa esse problema pelo efeito de custo. Só que esse custo, né, se eu fosse parar para pensar só olhando aqui, eu falo, então coloca tudo de x1. Só que eu tenho restrições, eu tenho itens que restringem o meu problema. Quando eu venho no problema e olho, que aqui está dizendo várias vezes, olha, a solução A ela tem essa característica, né? A solução B tem essa característica. As normas dizem que você tem que ter um mínimo de cada coisa e um máximo de cada coisa, nos faz agora ter que seguir regras. Então, a gente já tem a equação que gera o custo e agora a gente tem que criar equações de regra. Então, vamos ler ela aqui agora com calma. Ó. Ela quer saber quantas doses de 10 ml. Isso é só informação. De cada um deve incluir na bebida. Então, as doses elas têm a mesma proporção. Se ele olhar aqui, fala o seguinte, olha, para satisfazer, deixa eu só achar aqui direitinho, para acelerar, tá aqui, ó. Para satisfazer as exigências mínimas padronizadas de 48 gramas de extrato de guaraná e 12 de cafeína e ao mesmo tempo minimizar o custo de produção. Então, as doses que ele vai ter que ter mínima é de 48 de guaraná e 12 de cafeína. Isso aqui já é uma regra que a gente vai ter, tá? E outra coisa que ele está dizendo aqui é que para acelerar o batimento cardíaco, o padrão também prescreve que a quantidade de cafeína seja de 20 gramas por lata, né? A quantidade de no máximo 20 gramas por lata. Então vamos olhar essas palavras aqui, ó, no máximo, tá certo? E mínima. Preste atenção. Então vamos começar primeiro pela mínima. Ele está dizendo para mim que a mistura, né, da solução 1 mais da solução 2 tem que dar no mínimo 48 gramas de extrato de guaraná e 12 gramas de cafeína. Então vamos por aí. Vamos começar pelo extrato de guaraná. Você concorda comigo que a solução 1 e a solução 2 têm extrato de guaraná? Então eu posso dizer, a restrição não, o item 1 e o item 2. Eu posso dizer que a restrição, então, se eu dizer que x1 mais x2, né, é o que? Ele tem que ser, pelo que está aqui no problema, mínimo. Então, essa solução tem que ser maior ou igual a 48. Agora, a questão presta atenção, então eu estou dizendo aqui, ó, x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 48. A questão é que quando você vem aqui olhar a solução, ele já diz para mim, ó, vamos lá devagarzinho, dar um zoom, focar. Ele diz para mim o seguinte, olha, uma dose da solução REG constitui 8 gramas de extrato de guaraná.
e 1 grama de cafeína. E uma dose da solução Blue tem 6 gramas de extrato de guaraná. Então, se eu olhar só extrato de guaraná, se eu olhar só esse cara aqui, extrato de guaraná, extrato de guaraná. Se eu olhar só esses extratos de guaraná, eu sei que a solução 1 tem 8 gramas e a solução tem 2. Então, automaticamente, toda vez que eu colocar uma dose de solução 1, eu vou estar colocando quanto? 8 gramas de guaraná. Mas, toda vez que eu colocar uma dose de solução 2, eu vou estar colocando 6 gramas de extrato de guaraná. Por quê? O X aqui ele não representa quantidade. Então, olha, quantidade de Red vezes o preço de Red, mais a quantidade de Red vezes o preço, ou a quantidade de Blue vezes o preço de Blue. Se eu venho na restrição, eu estou dizendo que é 8 gramas para cada uma quantidade de Red e 6 gramas para cada uma quantidade de Blue. Isso tem que ser maior ou igual a 48 gramas, que é o que está especificado. Então eu tenho que atender essa exigência, porque isso é o que está na norma. Vou fazer a mesma coisa depois para cafeína. Só que agora que vocês já entenderam o princípio, fica mais fácil. Maior ou igual do que o quê? Volta aqui no problema e dá a lida com calma. Olha, 12 gramas de cafeína. Então, se eu tenho que ter 12 gramas de cafeína, eu vou vir aqui maior ou igual a 12, certo? Quanto que eu tenho de cafeína na solução X, no Red, e quanto que eu tenho no Blue? Volto no exercício e confiro, olha. Aqui, deixa eu dar foco, isso. Agora, olha aqui, ele está falando que ele tem 1 grama de cafeína no Red e 2 gramas de cafeína no Blue. Então, eu venho aqui, ó, 1 grama de cafeína no Red. Se eu tenho o número 1 aqui na frente, não preciso colocar, né? Mais 2 gramas no Blue. Ah, professor, acabou? Acabou não. Por que não acabou? Porque ele vem aqui e coloca aqui outra frase importante. No máximo 20 gramas por lata. De quê? De cafeína. Então eu tenho uma solução a mais. Então essa equação que está aqui, ó, de cafeína, então deixa eu só identificar aqui então. Então aqui vai ser extrato, guaraná, e aqui vai ser cafeína. Pra gente saber quem é quem, tá vendo? Extrato de guaraná, cafeína. Vou fazer de novo outro da cafeína. Só que esse novo da cafeína que eu estou fazendo é para restrição de máximo. Então, se é cafeína, eu posso seguir o mesmo padrão do de cima, que a cafeína não vai mudar a concentração. X1 mais 2x2. Tem que ser menor ou igual a 20. Por que eu tenho que colocar essa restrição de menor ou igual a 20? Porque isso está no problema. Se eu não colocar essa restrição, eu vou ter um problema sério depois, que ele pode colocar, é o menor custo, não é? Então ele pode vir jogar essa cafeína a zero, ou tentar ser alguma coisa, jogar a zero, jogar acima, muita cafeína. Então ele pode, para compensar, se o custo for melhor, ele pode chegar a 20, 30, 40 de cafeína. Então eu estou dizendo para ele, olha, a sua cafeína tem que estar entre 12 e 20. Que é o que está no problema. Ela tem que ser maior que 12 e menor que 20. E para finalizar as restrições, eu sempre coloco que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Por que colocar que x1 e x2 é maior ou igual a zero? Porque eu não quero variável negativa. Eu não tenho como ter quantidade negativa. Não tem jeito de eu produzir, colocar negativamente o meu produto Blue ou o meu produto Red. Não tem jeito. Então essa aqui é a equação. Sei que talvez não ficou muito bom o foco, né, por causa da câmera, mas então essa aqui é a solução do problema. O custo vai ser a quantidade do Red vezes o preço dele, mais a quantidade do Blue vezes o preço dele. Com as seguintes restrições. O extrato de guaraná, eu sei que cada 8 gramas que eu tenho no Red, mais cada 6 gramas que eu tenho no Blue, tem que ser maior ou igual a 48. Assim como eu sei que cada 1 grama que eu tenho no Red, mais cada 2 gramas que eu tenho no Blue, tem que ser maior ou igual a 12, e esse mesmo princípio tem que ser menor ou igual a 20. E que x1 e x2 não podem ser negativos, eles têm que ser positivos. Então essa aqui é a resposta da equação. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem.